Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de treinamento individualizado, a segunda, onde na última vez a gente deu uma olhada em alguns conceitos, uns poucos conceitos que a gente tem disponíveis na literatura de treinamento personalizado, individualizado e seus sinônimos, né? Personal. Deixamos aquelas perguntinhas no ar, né? Até demos uma discussão sobre elas na live. Trouxe lá as tais definições, né? Lembrando que a gente chegou aí na conclusão que a gente ainda não tem isso muito bem definido, né? Sobre os contornos da área de personal trainer, até onde ela vai, né? E por sequência, tentando responder aquelas perguntinhas, e a gente vai debater sobre aquelas perguntas, acho que durante toda a disciplina, mas é sobre a regulamentação, né? Então, será que o personal ele é regulamentado e bem representado, né? Então, como eu já tinha falado para vocês, a Associação Brasileira de Brasileira de Personal Trainers, ela já está há um tempo aí no mercado, vamos dizer assim, porque o principal objetivo dela é mercadológico, né? Curso, são bons cursos, são cursos de qualidade, mas eles têm lá, esse aqui é um pedacinho do cabeçalho do site deles, eles têm até uma certificação, eu tenho essa certificação, eu fiz esses cursos, tem lá alguns programas de personal do ano, os membros, tudo bem, mas a maioria, né, dos professores aí que trabalham com personal não estão inseridos aí nessa sociedade, né? E como eu falei do Confef e CREF, né? Tem lá alguma coisa dentro das duas instituições que dizem respeito à profissão de personal, mas é carente de maiores informações quanto a essa classe, né? Que eu posso considerar como nossa classe, por fazer parte desse grupo. A Associação Brasileira também de Personal Trainer, em 2017, surge em Aracaju. Também poucos membros, né? Dificuldade aí de filiação, de associação, enfim, falta mesmo uma caracterização, uma estruturação melhor da classe de personal trainers para estabelecer algumas diretrizes, como eu falei da outra vez para vocês, né? Estabelecendo essas diretrizes, a gente poderia anular muitos vieses que a gente tem hoje na área, né? Desde piso de hora-aula, desde funções, né? Até onde é responsabilidade do personal trainer ou não. Isso é bem importante. E continuando a fazer a pesquisa sobre treinamento individualizado, a coisa mais séria assim na literatura, mais contundente, mais confiável, precisa, foi o que eu achei na literatura nesse livro aqui, que aí seriam essencialidades, vamos dizer assim, né? Algumas palavras do inglês e português são mais complicadas para traduzir, algumas não tem nem tradução, mas especificidades,
características do personal trainer, né? Seria mais ou menos o título do livro, né? E o que é mais importante desse livro, né? Ele é derivado, ele é do National Strength and Condition Association. Então, é uma importante instituição na área de treinamento de força, condicionamento. Já cansei de passar papers aí para vocês com o nome dessa instituição, né? Não deu para colocar, esse livro eu tenho em PDF, não deu para colocar lá no portal, porque ele é imenso, ele tem, eu acho que umas 700 páginas, 700 a 800 páginas. Mas para quem quiser, me pede que eu mando por e-mail aí, a gente vê um jeito, o pendrive, esse e-mail também fica muito pesado. O único problema é que ele é inteiro em inglês, tudo bem? O que eu vou fazer, eu vou tirar muita coisa da nossa disciplina desse livro aqui, que é o que a gente tem aí de mais preciso, mais científico, vamos dizer assim, em relação ao personal trainer, né? Então é uma base assim bem forte da nossa disciplina, né? E no que tange, o livro na primeira sessão dele, ele é dividido em alguns capítulos que estão mais relacionados à fisiologia, à biomecânica, ao treinamento, a alguns aspectos aí básicos de fisiologia do exercício, periodização, treinamento, mas mais para a área biológica, né? Não tanto para a parte técnica. E que é comum assim em outros livros, né? Que a gente vê na área de educação física. E aí, num segundo momento, numa segunda sessão, a gente tem essa parte de, logo no começo da segunda sessão, que ele coloca lá um título de entrevista com o cliente, avaliação de saúde, seria mais ou menos uma anamnese, né? E aí eu coloquei alguns pontos que ele destaca na avaliação, essa avaliação inicial que é importante para você deixar claro alguns pontos para o seu cliente, né? E é colocado, né, de acordo com o capítulo do livro, é colocada essa avaliação dividida em três eixos de definição de metas, de um acordo formal e da compatibilidade, né? Então, a gente coloca, a gente vai tentar falar um pouquinho hoje aí da parte da compatibilidade nessa avaliação inicial, nessa anamnese inicial, nessa entrevista, né? E aí, quando a gente pensa em compatibilidade, então pensa mais ou menos como se a gente fosse fazer uma comparação de dispositivos mesmo. Então, esse dispositivo aqui é compatível a tal aplicativo, né? Ou esse aplicativo é compatível a tal dispositivo. É mais ou menos assim que a gente tem que pensar quando a gente estiver pensando nessa relação aqui, né? Do personal e do cliente. E eu acho que a brincadeira vai ficar boa, vamos dizer assim. Você vai ter uma boa relação e vai escrever uma história bacana aí com o teu cliente, se esse começo for bem claro, bem claro. Nesse eixo de compatibilidade, alguns pontos são destacados lá na nossa base lá no nosso livro e eu achei muito bacana assim. Em negrito tá aí, ó, gente.
a descrição detalhada do serviço. É muito importante isso, mas olha, é muito, muito, muito. Sem exagero, sem, sem nenhuma hipocrisia em relação a esse eixo, mas é, é muito importante. Na descrição do teu serviço, se ela for explícita, nítida, clara, bem detalhada, você vai evitar um monte de problemas durante a sua jornada aí com esse aluno. Eu tenho muitos problemas em relação ao dia a dia do personal trainer. E quando eu falo em problemas, não é só problemas de mensalidade, de parte financeira, mas de algumas regras que há muito e muito tempo atrás eu não prestava atenção nesses detalhes e você acaba fechando serviços com alunos no boca a boca, na amizade. E quando começam a surgir os problemas, se você não tem um, um screening, um detalhamento do seu trabalho, você compromete a boa continuidade do mesmo, né? Então, sei lá, se você tem uma grana para investir com um advogado, sentar e fazer um contrato, é legal, é importante, né? E nesse contrato aí você pode dividir em várias sessões lá o seu contrato. Eu tenho o meu contrato, depois eu posso até trazer e colocar para vocês, mas desde horários, quanto a reposição de aulas, quanto a tempo de treino. Quanto mais detalhado tiver, melhor. Agora, se não dá para contratar um advogado para fazer um contrato bem bacana, você pode montar um material, um documento simples, mas que conste ali algumas regras, né? Esse documento ali vai ter a tua logomarca, o teu nome, e você vai lá dividir em sessões e colocar, olha, quanto ao horário, o meu horário de atendimento vai ser de tal a tal. Quanto a dias, os meus dias de atendimento serão de segunda a quinta, sei lá. Eu só vou atender de segunda a quinta. Sexta, sábado, domingo eu não vou dar aula de personal, por exemplo, né? Olha, julho e dezembro eu não trabalho, né? É muito importante deixar tudo isso claro, né? Muito. Porque depois dá muita confusão. Olha, essa parte prática dessa história eu vivencio diariamente, né? Então, se você conseguir deixar bem explícito aquilo que você está propondo, já já não cria expectativa de mais ou de menos daquele cliente e ele não vai te cobrar de mais ou de menos se foi bem acordado antes, né? Muitas vezes, às vezes algum cliente seu que tem muita proximidade, que tem muita amizade, às vezes ele não quer nem ler o contrato. Tá tudo bem, pô, mas é você, professor, que isso? Eu assino aqui, não precisa nem de contrato para mim. Por causa dessa relação, né? Do professor de educação física, profissional de educação física, ele sempre ser aquele cara legal, bacana e que não precisa ter nada muito sério, né? Nada muito documentado. E o teu profissionalismo começa daí. De qualquer tipo de aula que você estiver fazendo, qualquer tipo de treino, seja os meninos aí no surf, o Jamar no atletismo, o Tiagão na ginástica, os meninos aí da musculação, né? Formalize o trabalho de vocês. Quando for atender clientes de forma individual, deixa bonito, deixa um contrato dentro de uma pasta.
de forma apresentável, né? Ainda na descrição, gente, olha, eu poderia falar bastante coisa da descrição, viu? Muita coisa. E vamos ver se até a gente discute um pouco isso na live também. Mas ainda na descrição, galera, as características do seu treinamento é importante você colocar, tá? Vamos dar exemplo prático, né? Vamos dizer que, sei lá, você não é da corrida, tudo bem? Você é do treinamento de força, você é da musculação. Você não quer sair com o cara para correr. Você pode orientar, você pode falar, e o cara tá te contratando porque ele tem essa expectativa. Lá no teu contrato você vai colocar, ó, os serviços que eu vou prestar em relação ao treinamento de força, né? Isso não quer dizer que o cara está proibido de fazer outras atividades, né? Mas ele está contratando um professor, um personal de treinamento de força, porque senão o personal ele vai ser personal de tudo, sabe? E aí começam os problemas. Então o cara tá te pagando, seu personal dele, eu quero fazer um circuito lá na praia hoje. Eu quero. Se você tem essa flexibilidade e pode fazer todo tipo de trabalho, você pode dar circuito na praia, você pode correr na rua, você pode dar treinamento de força, você pode dar dança, você pode dar aula de ginástica localizada, você pode dar aula de hidroginástica, você pode dar aula de natação. Se você tem toda essa disponibilidade e tem toda essa disposição de espaço físico também, né? Você pode colocar lá no seu contrato sem problema nenhum, né? Agora, se você não é dessa área, se você é de uma área específica ou de duas, deixe isso explícito, nítido no seu contrato. Isso vai evitar muito problema. A formação, galera. A formação vem aí como um portfólio teu, um currículo teu. Então é legal vocês terem uma pasta. Eu perdi muito, mas muito de certificados de cursos assim. No começo da minha carreira, eu não ligava muito para essa questão de certificados. Eu queria era assistir a aula, eu queria pegar conteúdo, mandava por e-mail, né? Sabe, não imprimia, não colocava. Então eu perdi muito certificado, muito. Uma época até tentei resgatar alguns, mas a maioria dos cursos são esporádicos, né? Não são. Algumas empresas ainda fazem todo ano e tal, mas muitos são esporádicos. Então, se você não tem ainda, começa a organizar uma pasta. E assim, né? Se lá no teu contrato você está falando que você vai dar aula de treinamento individualizado, treinamento de força, a tua pastinha de certificados de curso tem que bater com esse tipo de área, né? Para aquele cliente ver que é uma área que você está mais aprofundado de estudo. Tudo bem? Então, na formação é mais ou menos isso. Nessa mesma pasta de formação, você pode inserir anexos com históricos de clientes e resultados. Então você pode colocar isso em números de avaliação física, né? Em percentual, no formato que você achar mais bacana. E aí você vai criar ali uma pasta ali com uns 10 casos, sei lá, que pode ter foto, né? Às vezes foto sem a imagem do rosto, ou com o consentimento daquela pessoa por escrito e assinado, para você não ter problema também de divulgação de imagem, né? Não autorizada, tudo bem? E aí, naquela pasta você tem detalhes mais tangíveis, vamos dizer assim, para o teu cliente, né? Então o teu cliente vai olhar, ele vai no primeiro dia ali que ele te procurou, em vez de você passar o valor por telefone, logo de cara, a quantidade de vezes por semana, o valor por telefone, não. Você vai marcar uma entrevista. E nessa entrevista você pode chamar de
aula experimental, pode, mas chame de entrevista, mesmo que você faça já testes físicos, se você quiser nesse primeiro dia, mas chame de entrevista. Ou de outro nome que não seja aula experimental, porque o termo aula experimental já está muito clichê, já está muito rodado, beleza? Então utilize um termo um pouco mais sofisticado também, vai dar uma outra conotação para esse cliente que está te procurando. E aí esse cara chega, você vai fazer uma descrição detalhada do seu serviço, com todos os pontos que eu falei. Gente, desde do tempo de aula, desde como você vai fazer o aquecimento, se esse aquecimento vai ser sempre igual, se ele vai ser diferente, se o teu treino vai ser sempre igual, vai ser diferente, como você muda esse treino, como você pensa na proposta, tudo, coloca tudo, 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 tudo. Se você vai repor aula ou não, se você vai cobrar por aula individual ou um valor fixo por mês. Se você vai repor a aula, que dias que você tem disponível para repor a aula para esse cara? Em que horário? Senão ele vai te sufocar. Você vai ter mais alunos, ele vai querer repor, não vai dar. E essa reposição de aulas, ela vai poder passar de um mês para o outro? Eu faltei 2 dias em setembro. Aí em outubro eu posso fazer aqueles 2 dias que eu faltei que eu não consegui fazer em setembro. Você vai poder fazer isso? Não? Sim? Se o cara faltar um mês inteiro, ele tem que pagar a mensalidade? Deixa isso muito claro. Muito, 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 muito. Aí esse cara vai ver isso. Ele vai ver tua formação, desde a parte acadêmica, graduação, estágios, cursos. Vai ver o histórico de alguns clientes, alguns trabalhos que você já fez, né? Resultados. Tá. Você vai disponibilizar também da logística, né? A logística entra na descrição detalhada do serviço, né? Então, ou seja, olha, a gente vai trabalhar com circuito ao ar livre. É mais legal, é mais dinâmico. Tudo bem, sua proposta. E se chover? Né? Primeiro problema. Você vai ter um lugar para fazer esse circuito? Tá. Onde você vai fazer esse circuito aí, que é o ar livre? Esse aluno é acessível para esse aluno que você está oferecendo? De onde ele vem, né? Então, essa logística, o espaço que você vai utilizar é bem importante também para esse teu cliente, né? Se possível, demonstrar onde é bem importante. Então, gente, no que tange compatibilidade, inicialmente, o que eu queria falar era sobre isso. Com ênfase, como já falei, nessa parte de descrição do serviço. Isso vai eliminar muito problema, se for bem aplicado. Então, quando for montar isso aqui, ó, senta, conversa com outros amigos que já trabalham com o personal, vê quais são os principais problemas que eles enfrentam. Né? Tem uma galera que, falar português claro, tem uma galera que é folgada, gente. Tem cliente que é muito folgado, ele abusa. Então, como eu disse na live, o combinado não sai caro, né? Então deixa bem explicadinho isso aqui. E toda essa documentação aqui, esse portfólio que a gente pode chamar em relação à formação, histórico de diferentes resultados, é algo que ele pode ter de mais tangível aí, mais apalpável em relação ao teu trabalho, né? Na descrição detalhada também entra uma coisa que é muito importante, que muito aluno de personal quando começa comigo perguntava, hoje um pouco menos, mas me perguntavam muito nessa primeira entrevista aí, era assim, ó, ô professor, eu tô querendo emagrecer, né? Aí você me passa uma dieta e uns suplementos, né? Então, sei lá, às vezes nessa descrição detalhada do seu serviço, se for um contrato, é importante colocar lá, né? Que não é tua área de estudo, a parte de nutrição, né? Então é importante deixar claro porque você vai ser cobrado depois. Você vai ser cobrado
Se você falar, olha, não, uma dietinha, eu te passo, né? Um básico assim, cara, não é a tua alçada, né? A gente não estudou 4 anos e meio nutrição. A gente estudou 4 anos e meio treinamento. Treinamento físico, aspectos sociais, psicológicos, afetivos, o ser humano como um todo, mas não somos nutricionistas, né? Então é importante delimitar o que você está oferecendo. E aí, mais pra frente, a gente vai conversando sobre outros assuntos, tudo bem? Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.